Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tsunami comercial. Trump dobra a aposta. Eleva ainda mais as tarifas sobre a China e o mundo vive momentos de apreensão. Vai demitir? Juscelino Filho é denunciado pela PGR por corrupção na liberação de emendas e pode apressar reforma ministerial de Lula. Pastor descontrolado. Cambada de omissos! Malafaia grava vídeo contra Hugo Motta e faz acusações sem provas. E também ele está pautando os projetos do judiciário porque tem investigação da Polícia Federal contra ele e o pai dele, ele quer se proteger. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. E boa tarde para você que nos assiste pela sua TV no Rio Grande do Sul, pela Pop TV. Chico Sá, Heloísa Vilela já a postos aqui em São Paulo, no estúdio, e também em Brasília, para a gente falar de mais um dia de repercussão desse tarifaço de Donald Trump. Que, olha, gente, eu achei que estava no teto, mas não está, não. Não, o mundo velho sem porteira. Agora é isso todo dia. Não é, Elô? Exatamente. E mais confusão à vista, né? Porque o Trump está dobrando a aposta, mas ele e o secretário do Tesouro dele estão dizendo que já tem aí 70 países que correram para falar com a Casa Branca para negociar as suas relações bilaterais, o seu comércio. E espero que não seja assim. Espero que o mundo não caminhe na direção que o Trump quer, que é cada país negociar individualmente e, no fim das contas, fazer o quê? Isolar a China. Esse é o grande objetivo, é o chamado endgame, né? O ponto final, o jogo, a visão de futuro desse projeto do Donald Trump. Excelente, Elô. Foi isso que o professor Leonardo Trevisan alertou a gente outro dia no ICL Notícias primeira edição. Ele falou, é o lobo negociando com o cordeiro, é o que o Donald Trump quer, né? Ele quer acabar com o multilateralismo e ele quer implementar o bilateralismo, onde prevalece o que ele, Donald Trump, quer. Trazer essa informação, Elô, que você abriu agora dizendo que o Trump dobrou a aposta. A Elô falou que dobrou porque realmente dobrou, né, gente? Quem deu essa informação foi a secretária de imprensa da Casa Branca, não foi nem o Donald Trump, foi a Caroline Leavitt. Ela confirmou para a Fox que os Estados Unidos vão cobrar a partir de amanhã, portanto, quarta-feira, dia 9 de abril, uma tarifa de 104% para todos os produtos importados da China. Essa conta vai somando todas as imposições de tarifa que o Donald Trump já tinha estabelecido. Então, essa medida que vai entrar em vigor amanhã, ela é uma ameaça do Trump, mas que é bem concreta, né? Ela vai entrar em vigor porque o governo da China falou, não, a gente vai bater o pé sim, a gente não vai aceitar, vocês vão retalhar a gente vai responder de volta. Então, já tinha uma taxação somando que estava dando 54%, e o Trump falou, a gente vai colocar mais 50%. E a China já disse, a gente vai continuar usando o princípio da reciprocidade. Não, parece aquela coisa de menino com birra, né? Não, mais 50. Se você não ceder, vai ser mais 50 em cima. E assim vai. Mas a ideia, por exemplo, da Europa, vocês falaram de negociar isoladamente, a Europa flerta com o Mercosul, negociar um bloco, além de Comunidade Econômica Europeia, mais Mercosul, ou seja, o que vai fortalecer ainda mais na negociação. E eu acho que ninguém vai cair nessa brincadeirinha de ir lá no confessionário do Trump e tomar duras como o Zelensky tomou, sabe? Aquela coisa de, vou lá, me confesso e levo uma porrada. Acho que ninguém vai cair nessa, não. Temos dias e dias aí de guerra. Eu não sei, não. Eu temo que seja justamente o contrário, que a grande maioria dos países vai cair nisso sim. Eu acho que tem
uma resposta que pode ser muito importante nesse jogo todo, chamada BRICS. Se o BRICS, que hoje é um grupo que não é mais só Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, mas é um conjunto muito maior que inclui Arábia Saudita, Irã, países da África, é um grupo muito grande hoje. Esse grupo tem condição de dar uma resposta unificada que seja importante, mas não estou no momento vendo isso acontecer. Eu estou vendo o Brasil foi ligar para a Casa Branca, né? Vários países da África, da América do Sul foram ligar para a Casa Branca para tentar negociar. Então, eu não sei se haverá uma resposta coletiva. Não é isso que eu tenho visto aí no horizonte, mas o Trump está fazendo uma política cambial terrorista, porque ele está usando a China, além da China ser o objetivo final dessa história toda, ele está usando a China como exemplo, impondo as maiores tarifas e aumentando toda vez que ela diz que vai usar o princípio da reciprocidade, para dizer para o resto do mundo, não entrem nessa porque eu vou até o fim. Então vai ser essa queda de braço e vamos ver quem vai comprar essa briga de verdade pelo direito de reciprocidade. É isso que a gente ainda não viu. Quem tem condição, né, Lô? Também. Pois é, a gente não viu isso muito claro. Exato, não. Daí a artimanha do Trump em deixar o Putin fora da parada com 0 de tarifa é exatamente essa, para tentar quebrar o jogo dos BRICS, né? Talvez por conta da... E quebrar a relação muito íntima que hoje existe entre a Rússia e a China. E a China. Quando ele manda tarifa 0 para os russos, ele dá uma quebrada nesse clima de harmonia China-Rússia. Aí foi a jogada dele. Mas até quanto tempo, Elô, você acha que o dinheiro norte-americano, o grande capital norte-americano vai aguentar essa história, entendeu? Chico, isso é uma boa pergunta para Elô, né? Porque uma hora, gente, e quando esses produtos chineses começarem a chegar caros, né? E quando o preço dos alimentos chegar, de fato, a aumentar? E aí começa a ter a percepção ali, né, dos estadunidenses. E aí? E a gente já teve manifestações nesse último fim de semana de milhões. Realmente, o cálculo que eu li do Michael Moore é entre 5 e 6 milhões de pessoas nas ruas do país se manifestando contra o Trump. Não é pouca coisa. E eu soube hoje também que tem empresa assim, enchendo o avião de iPhone para levar da China para os Estados Unidos antes que as tarifas entrassem em vigor, porque eles sabem o aumento de preço que vai ser, não vai ser brincadeira. Né? Então, tem muita pressão do mercado financeiro sobre o Donald Trump, muitos representantes desse setor aí caindo de pau nesse projeto dele das tarifas, porque esse pessoal não só apoiou o Trump para presidente, como financiou a campanha e agora está se sentindo traído, porque essas pessoas estão perdendo bilhões por dia cada queda vertiginosa da Bolsa de Valores. E hoje o Trump anunciou também, o governo americano anunciou também, o orçamento da defesa. Os Estados Unidos querem investir $1 trilhão em defesa, chegar entre 5% e 6% do PIB dos Estados Unidos. Eles estão vendo que a China está construindo mais navios de guerra hoje do que os Estados Unidos. Eles querem manter a hegemonia militar também, que eles estão vendo que está ameaçada. Então, assim... Por isso que eu digo, a China é sempre o ponto focal dessa confusão toda que ele está armando no mundo. Bem importante, e acho que antes a China era um país que estava ali começando, né, em uma série de tecnologias, agora não, gente. Agora tem um desenvolvimento tecnológico muito importante, tecnológico e financeiro, a ponto de responder ali em pé de igualdade com o Trump. Então eles estão dizendo, a gente vai manter a reciprocidade até o fim. Eles estão batendo o pé nisso. E pode ser que o Donald Trump, apesar de conseguir negociar com dezenas de países, a Elô falou, né? A gente já bateu acho que 70 países, né, Elô, que chamaram o Trump para negociar de forma bilateral, mas a China pode até dar um pouco esse termômetro, né, de que não vai ser igual para todo mundo, não. De que os Estados Unidos não são donos, né, do mundo nesse sentido. E Gabi, desmantelou o jogo, não é mais assim. Se você é um pequeno país, aí você manda, por exemplo, aço para lá. Mas para fazer um produto norte-americano, o aço só não resolve, ou um só componente do iPhone não resolve, você vai depender de outro país. Então, o jogo é mais intricado.
O Trump não vai resolver com um país aqui, um país acolá, ou resolve com quase todo mundo, ou vai continuar na quebradeira mundo afora, não tem saída. O Brasil tem sido sábio, né? A declaração do Lula principal nesse período agora da tempestade foi: temos uma reserva para gastar em dólares, e foi fechando muitos negócios, né? Como nos 2 últimos dias fechou mais de 50 bilhões de negócios para o Brasil. Mercado Livre, voltando a investir pesado no Brasil. A Nordisk, que é uma empresa dinamarquesa, também investindo pesadíssimo em Montes Claros, em Minas Gerais. Assim, o Brasil foi fechando o negócio debaixo da tempestade, então parece que está aproveitando o momento. Eu quero trazer aqui... E o Brasil abriu mercados, a viagem do presidente Lula para o Japão e para o Vietnã também abriu mercados para vários produtos brasileiros. Sim. No mês que vem, ele vai à China e à Rússia. Sim. Então, tem mais coisa aí para ser negociada. E agora, essa semana, amanhã, ele está indo para Honduras, para a reunião da CELAC, que também é uma reunião que já estava marcada, mas que, obviamente, também vai tratar desse assunto. E aí sim, num coletivo importante, né? Então, eu acho que esses movimentos são essenciais, de você voltar essas discussões para esses coletivos, porque sozinho ninguém aguenta essa pressão dos Estados Unidos, só a China. Aliás, você me perguntou, né, Chico, até quando o Trump vai aguentar essa pressão interna? Você compara os Estados Unidos com a China. Quem tem condição de aguentar uma guerra tarifária por mais tempo? Qual dos dois países? Eu tenho certeza que é a China, onde você tem um governo central que faz planejamento para 50 anos, que tem um partido só, que tem uma participação massiva da população, está todo mundo jogando o mesmo jogo na China, e eles já estão reduzindo a carga horária de trabalho das pessoas e mantendo ou ampliando a renda para que elas tenham mais dinheiro e mais tempo para consumir, para usar o mercado interno como forma de compensar as perdas das exportações. Então a China está se preparando para isso desde que o Trump tomou posse a primeira vez, porque eles sabiam que era isso que vinha na direção deles. Muito bom, Elo. Eu vou trazer aqui já como fechou o dólar hoje e também a movimentação da Bolsa de Valores, né? Porque ontem a gente falava muito sobre o derretimento das bolsas e isso causou muita preocupação. Eu só queria aqui pontuar também uma observação. Hoje eu conversava com o Diego Pautasso, que é especialista em ciência política e também pesquisador em relação à China e a esse movimento dos mercados e dos Estados Unidos. Ele explicou que hoje a perda relativa da China é menor justamente porque aumenta o custo para exportar para os Estados Unidos, não só da China, mas para todos os países também. Então a China não perde uma competitividade relativa, né? Porque tem os outros países nessa jogada. Então essa restrição ao mercado, né, estadunidense, americano, tem sido generalizada. Então nesse sentido a China também tem mais condição de responder. Agora aqui no Brasil, né? Como é que está o mercado brasileiro? O dólar fechou o dia hoje a R$ 5,99, que é o maior valor desde o dia 21 de janeiro desse ano. E a Bolsa de Valores teve uma queda bastante forte, recuou 1,32%, foi esse movimento que a gente teve aqui no Brasil, Elo. E você estava falando, né, a respeito de terrorismo tarifário. Ontem quem usou a palavra terrorismo foi o Hugo Motta, né? Ele comparou, na verdade, com o 11 de setembro de 2001, mas aí ele estava falando, né, das Torres Gêmeas, mas justamente usando como exemplo para falar de terrorismo em relação aos acordos comerciais, né? E ele estava falando também de como naquele momento o mundo mudou e como nesse momento, continuando na direção que os Estados Unidos estão adotando agora, o mundo também vai mudar. Então são terremotos geopolíticos de proporções ainda não mensuráveis, o que o Donald Trump está promovendo, tanto quanto foi o atentado do 11 de setembro, que mudou a configuração da geopolítica mundial também, né? Exatamente. Eu quero trazer também a fala do presidente Lula a respeito da guerra comercial. Ele se pronunciou hoje sobre isso. Ele estava na cidade de Cajamar, aqui em São Paulo, num evento, e aí ele disse o seguinte: esse país de classe média está nas nossas mãos, não depende da China, não depende da Argentina, depende de nós.
brasileiros. Quer dizer, o presidente Lula reafirmando, né, a independência dele a respeito disso. Eu achei interessante porque ele foi por um discurso um pouco diferente dos últimos dias, né, Elo e Chico, porque ele estava dizendo, olha, se tiver retaliação contra o Brasil, a gente vai responder com reciprocidade. Mas o Brasil, nessa história, ficou ali nos 10%, que em comparação com os outros países é até uma vantagem, né, dá para dizer assim. É a taxa mais baixa, né? Vai, Elo. Por favor, Elo. Eu acho assim, não adianta que vantagem não é para ninguém, né? O que o Trump está fazendo não vai beneficiar absolutamente ninguém, nem quem tem menos, uma taxa menor. Porque você imagina o seguinte, Gabi, a China, desde 2018, já vem reduzindo o volume de exportações dela para os Estados Unidos, já com medo do que vinha por aí. Reduziu um certo tanto, mas ainda tem um volume grande. Se ela começa a ser impedida de exportar para os Estados Unidos, o tamanho que a China tem, o número de pessoas que ela tem que sustentar, ela vai ter que botar esses produtos em algum lugar. Não adianta que o mercado interno só da China não vai absorver todo esse excedente. Então, muitos países também estão preocupados com uma possível enxurrada de produtos chineses, que podem competir com os produtos nacionais. Então, assim, é um desequilíbrio, um desarranjo, uma desarrumação completa para o mundo inteiro, que ninguém sabe. É isso que eu acho que se reflete nessa queda das bolsas, porque as bolsas não estão despencando porque já sabem o resultado que vai dar amanhã na economia americana. Não é isso. Elas estão despencando e elas se movem a partir do sentimento que as pessoas têm com relação ao futuro. É um sentimento de completa incerteza, medo, desentendimento, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe quem vai comandar mais esse processo, porque isso vai fugir das mãos do governo dos Estados Unidos. Eles não terão condição de segurar sozinhos as consequências da confusão que eles estão começando a propor ao mundo, entendeu? Então, assim, é esse sentimento de que, caramba, eu não sei o que vem aí amanhã, que está dominando e mostrando, se revelando aí nessas quedas todas nas bolsas do mundo todo. E você já tem uma briga interna muito forte dentro do próprio governo dos Estados Unidos, né? Com o Elon Musk atacando assessores diretos do Trump. Opa, vamos falar disso. Temos aí, né? Temos na pauta. Então, você tem guerra dentro da guerra. A Casa Branca não vive mais um bom ambiente. A economia norte-americana não sabe até quando vai aguentar calada, né? Muita gente já começou a se manifestar. Então, a pressão sobre o Trump só tende a crescer a cada dia, né? Eu vou já aproveitar que você puxou esse gancho, Chico, e trazer a notícia aqui, né? Porque além de guerra comercial, a gente tem uma disputa interna dentro do governo Donald Trump. É justamente a história que o Chico está falando, que o Elon Musk, né, que é chefe do Departamento de Eficiência Governamental, ele criticou publicamente o Peter Navarro, que é um dos principais assessores comerciais do Donald Trump, da Casa Branca, portanto, né, chamando ele de imbecil. Então, foi uma troca de farpas ali que estava rolando, né, depois que o Peter Navarro disse que o Musk não era montador de carros. Eu vou trazer aqui a fala. Gabi, isso não é nem farpa, isso é uma flecha envenenada, né? Porque é uma cacetada delicadíssima, de ser um imbecil. Os caras trabalham do lado do outro. Que beleza, né? Que beleza. Que clima, gente. E pública, né, gente? É troca de soco público. Vamos trazer aqui o que disse o Peter Navarro, que é o conselheiro governamental do Trump. Abre aspas, então, para o Navarro, ele disse o seguinte: quando se trata de tarifas e comércio, todos nós entendemos na Casa Branca, e o povo americano entende, que o Elon é um fabricante de carros. Mas ele não é um fabricante de carros, ele é um montador de carros. Olha só, ele é uma pessoa do ramo de carros. E é isso que ele faz, ele quer as peças estrangeiras baratas. O Elon Musk, ele fez crítica no comentário de um vídeo que foi postado lá na plataforma dele, né, o X, e aí ele está justamente, né, ele está rebatendo as críticas. Aliás, um economista estava rebatendo as críticas das tarifas recíprocas e tal, que foram impostas a diversos países, e aí o Elon Musk foi lá na plataforma dele e falou a respeito disso.
Agora, é interessante isso porque a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto, né? A gente teve, Elô, no passado, uma treta interna também com um outro aliado ali, que era o Steve Bannon, que também era um agente da extrema-direita, acabou resvalando numa treta com o próprio presidente, à época, o Trump, que agora é presidente de novo. E eu acho que não vai demorar muito ali, gente, para chegar no Elon Musk também, né? É muito topetudo junto. O Bannon saiu, acho que não tinha nem 6 meses de governo. Ele saiu da Casa Branca. E quando o Trump foi eleito agora dessa vez, a gente fez uma série documentário aqui no ICL, e uma das pessoas que eu entrevistei para essa série foi o professor Castro Rocha, que chamava já naquela época a minha atenção para esse fato. Ele dizia, olhe bem, não tem como essas pessoas continuarem juntas na Casa Branca por muito tempo. Peter Thiel, Elon Musk, eles não vão ficar juntos muito tempo, e as Big Techs. E esse exemplo que o Navarro, esse assessor econômico da Casa Branca, deu hoje, é bizarro e muito verdadeiro, porque ele mostra como que um carro da Tesla não é todo feito nos Estados Unidos. Não é, tem partes que vêm de fora, a bateria vem de fora, pneu vem de fora, você não produz a borracha que vai no pneu. Era disso que ele estava falando. Se você for olhar para o carro e tentar realmente pensar se cada parte daquele carro é produzida do zero nos Estados Unidos, não é. Ele é montado nos Estados Unidos, com algumas coisas feitas lá, outras não. E o Elon Musk ficou tiririca, para não dizer outra coisa, dele ter apontado isso. E isso é um exemplo do que acontece em todas as áreas da economia dos Estados Unidos. As cadeias produtivas, elas são compostas de elementos que vêm de vários países. Outro dia eu vi um exemplo, quem é que dá? É um economista famoso, eu esqueci quem é agora, que tinha um lápis na mão. E ele falava de todos os componentes do lápis, a madeira, a pintura, o grafite, a borracha, o pedacinho de metal, cada coisa vindo de um lugar diferente do planeta. Então, como que você vai mudar isso de um dia para o outro, como o Trump aparentemente está dizendo que vai fazer? Você vai montar... Isso, obrigada, foi ele mesmo. Esse vídeo é clássico, né? Esse vídeo é clássico. E aí, cara, como que você vai fazer de um dia para o outro? Você vai fazer a fábrica... Você vai plantar seringueira para produzir a borracha? Não tem como, né? Eu acho que é bem... Diga. Não, ele chama o cara, assim, o Elon Musk de traidor do grande ideal do Donald Trump, né? Que é o ideal da tarifa, a religião da tarifa. Ele desconfia, ele joga aí uma sombra de traição, né? Que ele está interessado nos componentes. Portanto, ele não é um fiel, ele não é um devoto das tarifas. Ele já faz uma intriga das maiores quando fala isso. Muito bom. Alguém aqui no chat, eu repliquei aqui o que disse alguém no chat. Foi uma troca de gentilezas entre o Musk e o Navarro. Acho que é a primeira de muitas. Total, está só começando. Primeira de muitas, está só começando. Nesse caso, a gente está do lado da briga, né? A gente continua acompanhando, torcendo pela briga. Por favor. Vamos voltar aqui para o Brasil, gente, para trazer uma informação bem importante que a gente trouxe na abertura a respeito do ministro Juscelino Filho. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal o ministro das Comunicações, que é o Juscelino Filho do União Brasil do Maranhão, e essa denúncia é por causa daquela acusação do recebimento de propina na liberação de emenda parlamentar. A gente já falou a respeito disso aqui bastante, mas é a primeira denúncia da PGR, né, contra um ministro do primeiro escalão do governo Lula. E o Juscelino Filho, ele tem diversos padrinhos políticos importantes, por exemplo, o Sarney, o próprio atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também é um padrinho político do Juscelino Filho. Então, tudo isso é uma discussão que a gente vai ter aqui. Elô, eu só queria concluir os detalhes dessa denúncia da PGR, né, que está se baseando numa investigação da Polícia Federal. Ela aponta o quê? Fraudes em licitação de asfalto a partir dos recursos da Codevasf. Vocês lembram disso? Tem uma estrada ali que liga uma das fazendas do ministro, da família dele, no interior do Maranhão, que teria sido asfaltada durante a liberação dessas verbas. Então,
Foi um caso que aconteceu em 2020, antes até do Juscelino Filho virar ministro do presidente Lula, ele ainda era deputado federal. A gente tem até aqui essa arte que está na tela para ajudar a explicar essa investigação da Polícia Federal. Então, ali a gente tem a estrada de acesso, né, onde fica a pista de pouso, a Fazenda Alegria é justamente a família, né, da família. A alegria família, dele, né? A alegria dele, da família, quem chora é a gente, né? Que a verba é nossa e vai direto para asfaltar o caminho. Ele chega naquele pequeno aeroporto, vai direto para casa, então ele abriu o caminho para ele mesmo, fazendo a obra no sentido contrário de qualquer ideia de obra pública. É uma obra particular. Eu vou fazer o asfalto aqui porque eu preciso preciso pegar a janta, o baião de 2 lá em casa mais cedo hoje. Então acabou construindo. E na época essa cidade, que é Vitorino Freire, que apareceu aí na tela, lá no canto, o nome da cidade, era a irmã dele que estava no comando ali, né, da prefeitura, era a Luana Rezende. Então, esse é um ponto a grande importante. máquina das emendas, a grande roubalheira das emendas. Todo dia a gente tem um caso. Se a gente quiser pegar um caso para cada programa aqui do ICL, a gente começa no Desperta, termina no nosso ou no Precisamos Conversar com o mesmo assunto. Tem emenda de todo jeito. Esse é mais um caso. Um ministro o que esse ministro entregou para o governo? Nada. Só deu prejuízo de imagem, porque está lá, manchete do UOL, Globo, de todo mundo, ministro de Lula pego no caso das emendas, ministro de Lula... O cara que não entrega voto algum quando o governo precisa, não dá nada. Esse aí... É isso que eu ia falar. Para que serve Principalmente isso, né? Para que serve? Para dizer que tem a frente ampla, que ela continua funcionando. Para ter, mais adiante, palanque para os candidatos do presidente Lula nos estados onde esses deputados têm peso político. É para isso que serve, no fim das contas, né? E eu fui hoje conversar com os dois lados dessa questão hoje, que são o Palácio do Planalto e o próprio União Brasil, que esse deputado tem essa cadeira de ministro porque é um cargo do União Brasil, né, nessa coalizão. Então, dentro do Palácio do Planalto, a conversa toda é assim, olha, tem nada acontecendo aqui, tudo depende do Lula. Quem dá a palavra final, e aliás, a primeira, a segunda e a última palavra sobre isso é o presidente Lula, porque é uma escolha dele e quem tira ou coloca ministro é o presidente, ponto final. Eu também tentei saber se já tem alguma negociação acontecendo da Secretaria de Relações Institucionais, né, já conversando com o partido, para ver como o partido está pensando. Aparentemente, nada disso foi conversado ainda. Agora, dentro do União Brasil, que tem o apelido na Câmara, muita gente chama de Desunião Brasil, porque é um partido bastante dividido. Desunião Brasil. É muito dividido, né, Chico? Então, Desunião Brasil. E o que eu ouvi hoje, assim, não podia confirmar mais o apelido do partido. Eu conversei com deputados muito próximos da cúpula do partido e ouvi duas histórias um bocado diferentes. Uma delas dizia o seguinte: o presidente Lula vai ter que afastar esse ministro, não tem jeito. E o partido certamente vai indicar um outro nome. Aí também ouvi dizer o seguinte: o presidente Lula não tem nada a ver com isso, não é problema dele. Isso é um problema do partido. O partido é que vai ter que mastigar essa informação e decidir o que fazer. Se vai dizer para o governo, olha, tira ele, vamos botar o outro cara aqui, vamos indicar um outro nome, ou não, é o partido. Bom, eu ponderei com os deputados, olha, é um problema do presidente, claro, porque é ministro do governo dele, queira ou não queira, pode ser do União Brasil à vontade. Quem, no fim das contas, responde pelo governo é o presidente Lula. E as manchetes dos jornais vão falar ministro de Lula é denunciado. Não vão falar ministro do União Brasil, né, gente? Exato, então, que ninguém é besta, né? Então não vai ter jeito, né? Mas eu ouvi uma coisa em comum. Me pareceu muito claro, nas duas versões da história dentro do União Brasil, que a União Brasil não tem a menor intenção de sair do governo. Eu ouvi ainda um deles dizer assim: nós continuaremos sendo governo. Como né? Pelo menos disseram, na hora de ter ministério, na hora de votar no Congresso, aí, a gente não sabe, né? Aí a gente aí vai... é outra
Antônio. A gente viaja para o São João no Nordeste, na hora de voltar a gente inventa uma viagem. É tanta treta dentro do União Brasil que o novo presidente que assumiu no lugar do Luciano Bivar, o Antônio Rueda, ele foi jurado de morte pelo Luciano Bivar. Ele acusa o Bivar de mandar queimar a casa, incendiar a casa dele lá no litoral de Pernambuco. Então é esse o clima entre essa gente. Falando em clima, tem União, é só amor. Desunião, Elô. Agora eu vou ficar viciada em falar desunião Brasil. Não vai ter como. Desunião Brasil, não tem como, é isso aí mesmo. Só que na época, a gente até falou muito a respeito disso. E aí, o que o Lula vai fazer, né, tal? Na época, foi em junho do ano passado, o presidente Lula, quando veio à tona toda a história, né, e a Polícia Federal entrou na história com a denúncia, o presidente Lula chegou a dizer que podia mudar de ideia quando houvesse uma denúncia da PGR. Então, eu tenho a fala aqui do presidente Lula daquela época para o UOL, que ele disse o seguinte: o que eu disse ao Juscelino, a verdade só você sabe. Se o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indiciá-lo, você sabe que tem de mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Se for aceita a denúncia, vai ser afastado e ele sabe disso. Aqui, só para sublinhar que ele está querendo dizer denúncia, né? Porque ele está falando de denúncia da PGR ao Supremo Tribunal Federal. E indiciamento foi o que fez a Polícia Federal. E aí, se o Supremo Tribunal Federal acatar essa denúncia, que é uma outra etapa, aí o Juscelino Filho se torna réu nesse processo e responde com direito à ampla defesa e tudo mais. Só que, gente, acaba de sair uma notícia na coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, dizendo que o Juscelino Filho decidiu pedir demissão ao presidente Lula depois de ser denunciado pela PGR. Então, decisão do ministro, né, agora talvez ex-ministro já das comunicações, porque ele já decidiu pedir demissão do cargo, depois que saiu essa denúncia da PGR. E, de acordo aqui com a coluna do Igor Gadelha, a demissão começou a ser negociada durante um almoço com as lideranças ali do União Brasil, com a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, também. Nessa terça-feira, aconteceu um encontro ali na casa do presidente nacional do partido, Antônio Rueda, e já estava até marcado esse almoço antes até de sair a denúncia da PGR. E aí, no fim das contas, eles chegaram a essa decisão. Acaba Aliás, sendo... A gente teve, então, desculpa, Elô, só para dizer que o nosso jornalista Kleber Lourenço confirmou essa informação aqui do CL Notícias. Vai lá. Boa. Você vê que o deputado tinha razão, ele falou, ele terá que ser afastado, não tem jeito. E ele com certeza soube do que se conversou nessa reunião e estava já por dentro de que não tinha saída mais para o ministro. Agora vamos ver como essa demissão vai ser anunciada, né? E quando, porque o presidente Lula está a caminho de Honduras. Ele não está, ele foi para São Paulo e de São Paulo vai para Honduras, então... talvez o ministro tenha que ficar ali num banho-maria aguardando o presidente Lula voltar, né? Mas tá fora, né? Você vê que aquela coisa educada que se faz nesses momentos de... antes do pé na bunda, não é? Vamos ensaiar aqui uma nota bem feitinha e tal, arrumada, para não ficar feio para ninguém. Para não misturar as coisas, não defender aqui perante a justiça. Você disse que saiu... Eu digo que aceitei o pedido e está tudo certo. Mas eu acho que aí, no caso, foi a Gleisi que agiu rápido para não submeter ao estrago das manchetes, né? Eu acho que isso também mostra claramente o que a gente acabou de falar. A intenção primeira do União Brasil continuar sendo parte do governo. Então, chegou-se à conclusão nessa conversa que, para continuar sendo parte do governo, o partido tinha que tomar a decisão de afastar o seu ministro para indicar um outro nome para o lugar, para justamente preservar a relação do partido com o governo, preservar a posição do partido dentro dessa frente ampla que elegeu o presidente Lula. Muito bem. Muito bem. Agora a gente tem que ver, né, Lô? Porque, como você disse, o União Brasil não quer sair do governo de jeito nenhum. Então, a gente vai ter que ver se eles vão querer colocar um outro ministro do partido no lugar. E parece que sim, né? Já que foi todo ali uma conversa. Vão, que a vaga é deles, né? É isso aí. Elô, a vaga é deles e o governo não quer alijar a União Brasil dessa frente, tampouco. Então, é interesse dos dois lados que um novo nome seja conduzido ao cargo, né?
Exato. Exato. Elô, qualquer novidade, pode voltar aqui com a gente, que a gente vai estar de olho. E a Elô vai estar lá apurando tudo em Brasília. Obrigada por hoje, querida. Valeu. Tá joia. Boa noite. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até mais. Rodrigo Viana chega com a gente no momento, justamente, que a gente já teve a confirmação, o desdobramento dessa história, né? Foi urgente. Aliás, foi o próprio Rodrigo que avisou. Pessoal, olha só, já tivemos aí a adeus. notícia de que o ministro decidiu sair. Aliás, substituição, né, no time do Lula. Sai Juscelino, entra alguém do União Brasil. Tem até um nome, né? Deputado Pedro Fernandes, do Maranhão. É uma das especulações, mas por enquanto é especulação. Isso se o União Brasil conseguir manter o ministério com a sigla, né? Porque há também uma possibilidade, o PSD do Kassab também está de olho no Ministério das Comunicações. O Kassab está de olho em qualquer coisa. De olho em qualquer coisa. Aparece um cargo lá no Fundo Rural de Cabrobró, Bodocó, ali na área que eu conheço bem, vai lá, o Kassab vai indicar, manda um vereador, liga para o vereador, vamos ocupar espaço. Outra coisa que eu ouvi também é que o Celso Sabino, que hoje é ministro do Turismo, poderia ser deslocado do turismo para as comunicações. Então, Celso Sabino, aliás, deu entrevista ontem no Roda Viva, né? O Celso Sabino sairia do turismo para as comunicações e aí talvez o Kassab ficasse com o turismo para o PSD. É uma outra possibilidade. E também pode haver mudanças envolvendo o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? A saída de lá da ministra do PCdoB, a Luciana, que é de Pernambuco, ela iria para o Ministério das Mulheres e no lugar dela ainda não se sabe, mas é uma outra vaga que o Lula talvez mexa também. Então, turismo, comunicação... Acelerando a reforma Ministério das Mulheres. A saída do Juscelino acelera essa segunda etapa da reforma ministerial, que num primeiro momento mexeu só com nomes do PT, né? Saiu o Paulo Pimenta, entrou o Sidônio na SECOM e depois a Gleisi, que foi para a articulação política e o Padilha foi para a saúde. Então, a segunda fase envolve outros partidos, União Brasil, que aliás Centrão, né? Portanto, Centrão. que está no momento agora de meio... decisivo, né? E com o governo está com uma relação melhor, né? Desde que o Gumota e Davi Alcolumbre entraram, viajaram junto com o Lula para o Japão, né? Está num outro momento agora. E eu também acho que essas pesquisas da semana passada, que o Ciro Nogueira tentou vender como o Lula está definitivamente derrotado, mas quando saíram as pesquisas eleitorais, o Lula está na frente, ganha. Você vê, o Lula no pior momento talvez que ele enfrentou, continua ganhando de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele, Tarcísio, etc., faz o Centrão pensar, vale a pena sair, tirar os dois pés da canoa e ir para o lado do Bolsonaro? Acho que não, vamos manter o pé aí no Lula, porque é o barco que tem mais chance hoje. Exato, e o que é que eles têm? O político vive muito do... o que vai nos segurar até a próxima eleição. O que é que eles teriam com o Bolsonaro? Só desgaste. Ficar gritando por anistia... Pois é. Uma pauta que não acrescenta nada lá na base. Nada. Lá no interior do Maranhão, interior de Minas, interior de Santa Catarina, não acrescenta nada. Talvez em Santa Catarina um pouco, porque tem uma base muito radical, mas em outros estados brasileiros, o pessoal quer saber se vai ter estrada, se vai ter o posto de saúde, Bolsa Família, né? E faltando quase 2 anos ainda, 2 anos para a eleição, você vai ficar... gritando anistia? Ali numa aliança, num contrato maluco com o bolsonarismo, para não ganhar nada. Pois é, hoje eles continuaram gritando, acho que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? O Malafaia continuou gritando. Vamos, tô ansiosa para chegar nesse assunto. Pois é, continuou gritando contra. Vai falar sobre isso. Agora, Rodrigo, também é um momento importante da gente conversar aqui sobre essa nova escalada do tarifaço do Donald Trump, né? Está afetando todos os países, vai continuar. Amanhã a gente deve ter essa implementação do 104% contra a China. Isso significa fechar o país para a China, né? Porque quando você põe 104%, significa que não vai importar nada, né? Se isso for para valer mesmo. Porque fica parecendo também que o Trump está fazendo chantagem. Ele está jogando truco, né? Está jogando truco, né? A gente até brincou ontem. A China diz 3, aí ele 6, aí vai, né? Nunca vai. Parece que isso não vai parar. Porque a China diz, não vamos parar. Se ele subiu para 104, nós vamos também subir. E aí vai paralisar o comércio entre os dois países. Quem tem mais a perder com isso? E me parece que é os Estados Unidos, que a China exporta para muito mais países. Agora a China, além disso, tem condições, eu acho, de responder também com reciprocidade. Então, momento importante que a gente vive mais, a própria China falou disso, né? O governo disse, olha, por mais que a gente responda, ninguém tem a ganhar numa guerra comercial.
O mundo inteiro está perdendo nessa história. Agora, essa dinâmica de mercado está mudando, acho que está mudando a nossa geopolítica também. E muda todo dia agora, não é mais... Todo dia, todo momento. É um cenário para os próximos 2 anos, não é? Ou você está bem informado naquele dia, né, e segue dia a dia bem informado, ou você dança. Sim. Isso vale para o varejão, para uma aplicação nossa, sim, pobres mortais, que tem ali aquele dinheirinho minguado, coitado, guardado ao longo da vida, como para quem tem bala na agulha e vai fazer grandes negócios. É isso aí. Eu acho que vale a pena a gente lembrar, nesse cenário que você está falando, Chico, que a gente vai ter uma aula aqui de graça no ICL, que é do Investidor Mestre, ensinando a gente o que fazer com esse dinheiro, né? Então, investir. Mesmo que não tenha muito dinheiro, mesmo que não tenha experiência, é para todo mundo essa aula. Sim. Então, acho que vale a pena a gente lembrar que vai ser na terça-feira, dia 15, com o Eduardo Moreira, 8 horas da noite. É facinho, né, de fazer tem o QR Code aí na tela. Você põe o seu celular assim no QR Code, aqui, ó. Aqui, pá. Aí, cheguei no lugar. E aplica. Aí, agora, hein, gente? 2 segundos aí. E aí entra ali o campo para você preencher o e-mail. O outro caminho é icln2.com.br. icln2.com.br também abre o campo do e-mail e você se inscreve. E aí a equipe te avisa, a equipe do ICL, do Investidor Mestre, te avisa na terça, um pouquinho antes, fala, é hoje, hein? É hoje que 8 horas da noite tem a conversa, a aula, na verdade, com o Eduardo Moreira. E tem muito de noticiário econômico, muito de como está se dando agora o jogo nesse tabuleiro. O Edu, ele tem muita experiência nisso. Ontem estava aqui falando, né, sobre Estados Unidos e China, então ele traz isso também na aula, né? Não é uma aula só técnica, muito pelo contrário, na verdade, né? É uma aula didática. É uma aula de análise também do cenário. Né? É isso aí. Não é tese. A gente construiu aqui uma tese. Qual é a tese? A gente precisa de informação para estar nesse jogo. Seja você pessoa física, jurídica, ou tenha dinheiro de verdade. O Edu traz em números. Isso aí. Sabe, não é assim, eu vou consultar a mulher dos búzios e vou para o mercado. Não. Tá lá, número, assentado, não é questão de adivinhação. É isso aí, gente. Vai lá em icln2.com.br, você vai levar 2 segundos colocando o seu e-mail aí. E vamos voltar a falar, Rodrigo, dessa história aí da PGR, né, da denúncia da PGR contra o Juscelino Filho, agora com a Carolina Brígido. A gente já trouxe até a atualização da notícia de que o Juscelino Filho decidiu sair, vai deixar o cargo, de fato, de ministro da Comunicação, e a gente vai entender também os trâmites jurídicos dessa história. Está envolvendo essa denúncia agora. Eu estava falando agora há pouco de que o Supremo Tribunal Federal entra, né, a partir de agora. A Carolina Brígido está aqui justamente para ajudar a gente a entender esse cenário todo. Carol, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo, e a todos que estão nos acompanhando hoje. Foi uma decisão acertada, né? Ele já sabia que é daí para pior, né? Porque agora a denúncia só chegou no Supremo Tribunal Federal. E aí a expectativa é que ela seja julgada, que ela seja recebida lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Trago essa apuração para vocês, que essa é a tendência. Isso deve ser julgado logo, não devem demorar lá pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, essa denúncia vai ser julgada pela primeira turma, que é a mesma turma que julga os casos da tentativa de golpe. Então a gente já sabe que o tratamento por lá, né, de pessoas acusadas pelo Procurador-Geral da República não é moleza, não. E a primeira autoridade do governo Lula que é denunciada pela PGR nesse terceiro governo, né? Assim, acho que tem isso de importante do primeiríssimo escalão, né? Apesar de não ser do PT, mas é um ministro do governo Lula. O que também, eu acho que do ponto de vista até do noticiário e tudo, você fica mais complicado dizer a PGR e o Supremo estão perseguindo só os bolsonaristas, né? Porque a primeira turma vai tornar réu, provavelmente, né, o Juscelino Filho, que é um ministro que estava aí servindo o Lula até agora, né? Agora ele caiu do cavalo, de acordo com o Renato Sacramento do nosso chat. Ele gosta de cavalo, né? Gosta de cavalo. Até na nossa arte, quando a gente mostrou aqui, ele aparecia no cavalo, né? Ele já até usou avião, né, da FAB para ir em leilão. Para ir em leilão de cavalo, então... Gosta de cavalo. Carol, eu trazia esse dado que não é um dado, assim, não tem a ver com o julgamento propriamente técnico, mas do ponto de vista da visão política, né, eu acho que pode esvaziar um pouco essa ideia de que a primeira turma do STF, como diz o
O Bolsonaro chegou a dizer, eu estou sendo vítima de uma perseguição. Falou não, vai pro buraco essa tese, vai pro buraco. Porque se vira réu general golpista, vira réu ex-presidente golpista e vira réu ministro acusado de corrupção. Sim. Né? Então, ministro do Lula. Né? Então, acho que vai pro buraco esse discurso. E fortalece também o STF, que é mais um político de um partido importante ali no jogo de Brasília, União Brasil, na mão do Supremo também. E também essa história das emendas parlamentares, né? Que o Dino exige... o assunto é emenda parlamentar. O que está aqui é emenda parlamentar. Então, eu estou fazendo aqui, repito, não é avaliação técnica e o bastidor do STF, que a Carolina tem muito mais elementos para fazer lá, até porque é a área dela. Mas, assim, uma leitura política, assim, desse cenário, né? Com o Juscelino Filho, se é que vai virar réu, mas tudo indica que sim, né? Exato. Sim, tudo indica que sim, e como diria o Chico, assim, não precisa nem ser a mulher dos búzios para saber. A gente teve uma interrupçãozinha aqui com a Carol, eu achei que ela fosse citar o Zé do Pirulito, mas ela mexeu com além. Quem mexe com além corre esse risco. Falou dos búzios, ó. Houve algo sobrenatural. Esse povo é poderoso, esse povo é poderoso. Outro dia ela estava ligada aqui o Chico Sá falando, o Zé do Pirulito, gente, para quem não assistiu, o Chico estava falando, né, que tem vários do 8 de janeiro. Pirulito, né? Tem a mulher do batom. Era eu antecipando o inglês de Bolsonaro. Quando ele falou do pipoqueiro, entendeu? O Zé do Pirulito é o mesmo cara da pipoca. Isso. Mas Carol, ela voltou. Você dizia que, foi né? Só eu falar da mulher dos búzios que caiu a ligação. Você viu? Quando eu falo, eu lembro da Madame Marlene, lá da Rua do Sossego, no Recife. Por isso que eu mentalizei isso e aconteceu esse pequeno distúrbio. Desculpa aí, Carol. Foi um aviso do além. Mas, de qualquer forma, a gente não precisa da mulher dos búzios para dizer isso. O Gonê tem uma excelente relação com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não iria apresentar uma denúncia sem elementos suficientes para que seja recebida pela primeira turma do tribunal. Então, a expectativa é que isso seja julgado logo e que Juscelino Filho seja transformado em réu. E aí, politicamente, a situação dele ia ficar bastante insustentável, né, dentro do governo sendo réu. Ele quis antecipar esse movimento porque ele sabe que lá na primeira turma não tem chance para todo mundo, né? Como diria ali, né, tirou o cavalinho da chuva, já que ele gosta tanto de cavalo. Mas, de toda forma, é importante a gente ressaltar esse tratamento mais rígido da primeira turma em relação a questões penais. Não é só os acusados de golpe que são transformados em réus, outros acusados também, e dentro do Supremo Tribunal Federal, entre os advogados, a primeira turma tem o apelido de Câmara de Gás. Esse apelido já vem desde a época da Lava Jato. A segunda turma era mais conhecida como um tratamento mais garantista e também mais brando aos réus, e a primeira turma ia na mão oposta a essa tendência. Então, não é de hoje essa fama, e os advogados, quando uma ação cai com um ministro que pertence à primeira turma, já fica choroso ali pelo Supremo, porque a torcida normalmente é que vá para a segunda turma. Carol, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações a respeito de Juscelino Filho, quem é que deve assumir no lugar dele. Já me sopraram aqui, parece que o Kleber Lourenço confirmou quem é o mais cotado para assumir essa posição. Você tinha falado de um nome também, né, Pedro Rodrigo? Justamente esse nome que parece aqui do Maranhão, favorito. Pedro Lucas Fernandes, né? Pedro Fernandes federal. Do Maranhão, Exato, parece que ele está com, assim... Está sendo cotado, mas ainda precisa da confirmação do União Brasil. Agora, entender de comunicações é o que menos interessa nessa hora, né? Bota aí qualquer um do União Brasil e vamos embora. É isso. Agora, Carol, sobre essa história ali da pressão contra o ministro Flávio Dino, né, se tratando a respeito disso, a oposição do Congresso tem feito justamente essa pressão para que o Dino, né, deixe de ser o relator da denúncia da PGR contra o ministro Juscelino Filho. Aí, trazendo aqui mais alguns elementos para essa história, né, os motivos que são apresentados são que o ministro Flávio Dino foi o colega do Juscelino
no Ministério, quando ele estava ocupando a pasta da Justiça, né, e Segurança Pública, antes de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um ponto que trazem para essa pressão. E outra coisa é que o Dino foi governador do Maranhão também por 2 mandatos. Então, é o mesmo estado que o Juscelino Filho tem ali uma relevância política importante. Ele precisou fazer composições políticas ao longo desses anos, então ele tem, vamos dizer assim, uma proximidade de acordo com essa pressão. Mas pode, de fato, fazer efeito, Carol? E se o Dino não se declarar suspeito para ser o relator desse caso, existe um risco de anulação, de fato, do processo? Eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho essa questão do ministro Flávio Dino, que a gente já vinha tratando aqui. A conexão está um pouco... Eu vou falar, se por acaso... A gente teve uma interrupção aqui na internet da Carol. Olha só, foi mexer com os búzios, olha o que aconteceu. Olha o que deu. Estava tudo funcionando muito bem, mas aí... Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre isso. Mas, diga, Rodrigo. Não, eu ia para o outro assunto. Mas eu acho que vai depender. O Flávio Dino, eu creio que não se sente mal, desconfortável para julgar isso. O Dino já foi juiz, já teve em todos os balcões possíveis na política, na justiça, no Ministério Público. Eu acho que ele tira de letra isso aí, vai para cima e julga a ação. Acho que não pega nada. Se começar a cada ministro do Supremo lembrar que ele, na infância, brincou com fulaninho, ou foi em São Luís, foi para o mesmo boi lá no Carnaval de São Luís com o Flávio Dino um dia, ou dançou reggae lá, lá na barraca Quebra-Maré em São Luís, aí não dá. Não dá. Porque se for assim, o André Mendonça, terrivelmente evangélico, e o Cássio Nunes não podem julgar nada que envolva o bolsonarismo. Eles foram indicados. A Michelle ficou pulando no dia que o André Mendonça foi nomeado. Ele é um ministro da família Bolsonaro. Então ele tem que se abster de qualquer votação que envolva o bolsonarismo. Aí como é que fica? Isso aí, depois que o ministro assume lá a cadeira no Supremo, todos eles são indicados por algum... Exatamente. Acho que vai contra a declaração dele. Não, me sinto à vontade, vamos para o jogo. Eu sou um juiz e vou agir tecnicamente e vamos embora. É isso. O negócio ali que eu acho que a Carol pode trazer para a gente, ao longo dessas conversas que a gente tem aqui com ela no ICL, é se de fato essa pressão pode acabar, né, fazendo com que o Dino deixe a relatoria desse caso. A gente ainda não sabe se vai ter de fato ou não o tamanho dessa pressão. Eu também falava sobre a substituição do Juscelino Filho, né, Rodrigo, que a gente comentava sobre o Pedro Lucas. O que acontece, né, o que está dependendo para confirmarem o nome dele, é definirem quem vai ser o líder do União Brasil, se ele deixar essa posição justamente para assumir o ministério de Lula. Então, a gente deve ter essa confirmação a partir do momento que andar o negócio dentro do União Brasil, né? Falta esse ajuste fino, vamos dizer assim, que é a apuração do Kleber Lourenço. Vamos seguir aqui tratando do presidente da Câmara, Hugo Mota. Carol parece que voltou com a gente, então ela pode tirar essas dúvidas, Carol, a respeito do ministro Flávio Dino. Vamos ver se a gente consegue? Carol? Não, daqui a pouquinho a gente pode ter a Carol aqui. Posso ir para o Hugo Mota, presidente da Câmara, a respeito dos acenos que ele tem feito ao Supremo Tribunal Federal? A gente tem comentado muito aqui sobre como o Hugo Mota tem se posicionado a respeito da anistia. Sim. Né? E isso tem, assim, desagradado, para dizer o mínimo, os bolsonaristas. Ele tem sido alvo de ataque, até no WhatsApp também. Além de não indicar a pauta da anistia, né, o tema da anistia lá dentro do Congresso, o Hugo Mota também sinalizou que ele está colocando em votação 4 propostas que estão ligadas ao interesse do judiciário. Então, é um aceno para o STF, né, para os juízes ali, para os ministros do Supremo. Rodrigo. Não, isso é que deixou o Malafaia possesso, né? Possesso. O Malafaia já tinha atacado o Hugo Mota na Avenida Paulista. Aí, hoje, eu até mostrei no ICL Urgente mais cedo, acho que nós vamos tratar desse tema com o Guilherme Amado daqui a pouquinho. Hoje, o Malafaia publicou primeiro um aviso assim: atenção, tem uma denúncia importantíssima contra o Hugo Mota. Ele foi para as redes, né? Foi para as redes. Foi para a rede, não é artilheiro, mas vai para a rede. Aí, ele depois publicou o vídeo. E qual que era a grande denúncia? Era justamente dizer assim, o Hugo Mota, em vez de pautar a anistia, fica pautando temas que interessam ao judiciário. Isso não é denúncia, isso é a pauta
que ele prefere o Hugo Mota como presidente da Câmara. Ele vai pautar a anistia que interessa a meia dúzia de bolsonaristas? Ele está pautando temas de interesse institucional do país. Mas o Malafaia, o que me chamou a atenção foi o Malafaia dobrar a aposta. Não está sendo bom para o bolsonarismo, está isolando o bolsonarismo dos partidos do Centrão. Porque fica uma pauta, assim, eles ficam cobrando, quase que exigindo que deputados das mais variadas partes do Brasil assumam essa pauta da anistia como se fosse uma pauta deles. Isso é uma pauta de talvez 60, 70 deputados do PL. O Centrão até poderia entrar com um jeito, mas desse jeito que o Malafaia está fazendo, parece que está piorando a situação, Chico, a ponto de hoje mesmo o líder, o Sóstenes lá do PL, ter falado, vamos até suspender a obstrução, porque eles não estão conseguindo fazer a obstrução aos trabalhos da Câmara, né? Então a situação está ficando complicada lá para o bolsonarismo. Agora, só para complementar essas informações, Rodrigo, isso é bem interessante, né? Porque inaugura uma treta pública na história, que não sei até onde o Malafaia acha que vai sair ganhando com essa história, né? Porque no fim das contas ele está atacando o presidente da Câmara, que é quem tem o poder de abrir essa discussão da anistia dentro do Congresso. Ele publicou um vídeo nas redes, que a gente não vai trazer aqui, né, o Malafaia, mas ele acusou o Hugo Mota de pautar esses projetos do judiciário para proteger o pai dele, né, porque tem investigação da Polícia Federal envolvendo o pai dele, do Hugo Mota, o Nabor Vanderlei, que é prefeito de Patos, na Paraíba. E aí ele disse que o Hugo Mota está a serviço de Lula e de Alexandre de Moraes e que age para travar a anistia porque está com o rabo preso, né, que foi aquilo que você comentou. Então ele diz, projetos sem urgência ele pauta, o PL da anistia não. Está protegendo interesses próprios, justamente porque ele está se referindo aí a essa investigação da Polícia Federal, que até a gente teve, na semana passada, a gente falou a respeito disso aqui, né? Acho que no final da semana passada, quinta-feira, a gente falou de uma operação da Polícia Federal que mira a corrupção na cidade, justamente administrada pelo pai do Hugo Mota. O Guilherme Amado está chegando aqui para ajudar a gente a entender essa história também. Amado, boa noite para você. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo, boa noite, comunidade. Tudo bem com vocês? Tudo certo, Amado. A gente está aqui curioso para saber, né, até onde vai essa treta do Malafaia com o Hugo Mota. O Hugo Mota, ele não é uma pessoa da treta. A gente até falou sobre isso aqui, né, Amado? Ele é um cara, assim, que é da negociação, ele tem uma fala até muito diferente, né, do Malafaia, que gosta de elevar, né, o tom. Ele normalmente não desce assim para brigar, e eu acho que não vai descer com o Malafaia também. Quando um não quer, dois não brigam, não tem isso? Tem. E o Hugo Mota não quer brigar com a grande maioria das pessoas, a gente vê que não é do temperamento dele, e muito menos com o Malafaia, porque brigar com o Malafaia é você se rastejar numa lama, você ir para um tudo ou nada, que ele está acostumado, mas a grande maioria das pessoas não está. Quase sempre é uma baixaria enorme. Agora, essa briga criada de novo, puxada pelo Malafaia, ela é muito ruim para a anistia. Porque qual é o efeito que vocês acham que isso vai ter sobre o Hugo Mota? O Hugo Mota vai falar assim, não, o Malafaia está me pressionando, deixa eu pautar a anistia aqui para ele parar de me bater. É claro que não. Uma postura, uma atitude como essa do Malafaia tem um efeito contrário. Cria uma necessidade de o Hugo Mota não atender a pressão do Malafaia. Porque se ele responde a uma pressão como essa do Malafaia, ele fica desmoralizado. Significa que ele vai ter sido pressionado, acuado por um sujeito que a gente sabe o temperamento como a forma como faz política, e ele, Hugo Mota, ficaria menor politicamente se passasse a impressão de que foi de alguma maneira pressionado e topou essa pressão do Silas Malafaia. Além do que, desgasta a paciência da pessoa também. Então, quer dizer, não bastasse a pressão que ele vem sofrendo da oposição, aí uma pressão pública por uma pessoa, vindo de uma pessoa como o Malafaia, aumenta a má vontade com o tema da anistia. E só reforça isso que ele já falou algumas vezes, de que não é um tema de interesse do Brasil, é um tema de interesse de um grupo político,
que quer beneficiar o seu principal líder, que é o Bolsonaro. Até o Hamilton Mourão, o general, hoje deu uma patada no Malafaia, né? Ou seja, ele está Nossa, ele está apanhando de todo mundo, né? Está desunindo a própria direitona, né? A extrema-direita. Não, isso virou uma treta, mais uma treta dentro do bolsonarismo. Daqui a pouco a gente retoma a história, mas é que o Malafaia atacou o Mourão, a Damares, lembram dela? Ela está sumida, né, a Damares? Tá sumida. Né? A Damares defendeu o Mourão, e aí o Malafaia falou que a Damares também, mais ou menos que chamou de covarde, disse que a Damares não põe a cara nos atos a favor do Bolsonaro, que é amiga da Michele, quer ficar de bem com o bolsonarismo, mas que não está lá na Paulista, não está lá em Copacabana para defender. De fato, a Damares não apareceu nesses atos. Ela era um personagem nem mais... Nem o Mourão, né? Nenhum dos dois. E nem o Mourão. Nem o Mourão, né? É verdade, é verdade. Exatamente. Então o Malafaia aproveitou e deu uma pancada na Damares também. Então o Malafaia parece que tem esse papel no bolsonarismo, né? Parece não, tem esse papel no bolsonarismo, de fazer os ataques mais virulentos, fazer os ataques pessoais, inclusive, tanto a quem está do outro lado, o Alexandre Moraes, o Hugo Mota, como inclusive para dentro do bolsonarismo, Mourão, Damares. Eu não sei realmente qual é a tática, se é que tem uma... A gente fica achando que eles têm uma tática toda combinada, mas às vezes pode ser uma espécie de caos, né? Que eles vão operando uma espécie de caos. Eu não sei se você acha que tem uma tática aí, o Malafaia, Chico, faz o papel do malvado e aí depois o Flávio Bolsonaro apareceu para defender o Mourão. Então pode ser. Mas seria muito sofisticado, fugiria né, de qualquer... qualquer ideia política, mesmo do bolsonarismo. O Malafaia vai para o palanque e ele fala uma tese que é quase o que o Bolsonaro estava tramando dentro do golpe, que é dizer que os generais quatro estrelas eram frouxos, eram vermelho por dentro e verde por fora, feito melancia. Ele esculhamba essa turma retomando o roteiro do golpe. Verdade, ele faz não é um assunto legal para o Bolsonaro, né? Ele faz com o Hugo Mota essa mesma operação que eles faziam com os militares, né? De falar, você é um traidor, você... né? Exatamente. Então, não vejo não há nenhuma genialidade nesse discurso do Malafaia. Eu acho que é tocar fogo mesmo no palco e vamos ver o que acontece. Mostra certa fragilidade até, hein, Gabi? Eu concordo com vocês, gente. Eu acho que vale a pena trazer aqui também, já que a gente está falando a respeito de Hugo Mota e dessas tratativas todas na Câmara, né, dos deputados, que a gente tem a oposição bolsonarista recuando oficialmente dessa tentativa de obstrução da Câmara, né? Nos bastidores, esse recuo está sendo visto como uma tentativa de evitar uma crise com o Hugo Mota, justamente porque o Hugo Mota não quer pautar a anistia, né? Então, olha só, uma nota assinada pelo deputado, o coronel Zucco, né, do PL do Rio Grande do Sul, a oposição está afirmando que a suspensão visa garantir o apoio necessário para votar a urgência da pauta da anistia. Só que o real objetivo parece ser outra coisa, né? Sair dessa sinuca de bico que o bolsonarismo acabou se metendo ali nessa história. A obstrução não incomodou o governo e a pauta da anistia continua sem nenhuma força para avançar ali dentro do Congresso. O Hugo Mota já disse que não vai pautar e também tem essa fragilidade que está sendo exposta, que é uma fragilidade do bolsonarismo, né? De uma estratégia ali, suposta estratégia do bolsonarismo. E tem hoje o jornalista Kleber Lourenço, do nosso site, do ICL Notícias, dizendo que essa matéria dele revela, né, que os aliados do Hugo Mota afirmam que a proposta da anistia serve mais como uma bandeira de agitação para a base do que como um projeto de fato viável. Então, de que até eles sabem que não é viável avançar com essa pauta dentro da Câmara dos Deputados, né? E acho que não é mesmo, o Hugo Mota já foi muito claro a respeito disso. Até ali se colocou disposto, mas disse, então vamos instalar uma comissão. E a gente já sabe, né? Comissão é realmente para atrasar o trabalho. Mas são dois sinais contraditórios, né, Gabi? Sim. Você acaba de trazer aqui. Oficialmente, eles interrompem a obstrução, né, porque estavam tumultuando lá e estavam sendo derrotados, que não obstruíram coisa nenhuma, os projetos continuaram sendo avaliados. De outro vem o Malafaia, que é um sujeito que é de confiança do Bolsonaro e ataca o presidente da Câmara. Então, qual das duas táticas que vale, né? Assim, eles operam numa aparente contradição. Não sei se o Chico queria falar. Não, é isso aí. Estou concordando com o relator. E aí queria só passar para o Guilherme Amado, então, comentar, né? Esse fato da oposição estar suspendendo a obstrução, que não conseguiu obstruir nada, né?
Porque estava se desmoralizando, né? Então, quer dizer, faz uma obstrução que não comove, que não pressiona, que não faz ninguém mudar o voto. E eles agora estão chegando numa posição perigosa, que é de começar a apelar para algumas táticas que podem gerar esse saco cheio, para não usar, na falta de uma palavra melhor, do deputado com o tema. Hoje, o Sóstenes Cavalcante foi para o aeroporto de Brasília, de manhã, para receber os deputados que estavam chegando e abordar um a um ali e pedir apoio à anistia. O que uma tática dessa vai funcionar? Realmente, o deputado não estava sabendo que tem uma pressão da oposição pela anistia? Ele não tem ideia do que é anistia? Ele tomou conhecimento do tema porque foi abordado pelo Sóstenes Cavalcante no aeroporto? É claro que não faz sentido. Isso gera corte para a rede social, isso ajuda a lacrar junto às suas plateias, às suas audiências. Isso vira voto de alguém realmente? Quer dizer, porque foi abordado no aeroporto que o deputado vai fazer isso? Né? Eles tinham passado também pela possibilidade do carômetro, que era criar um constrangimento público para o deputado que não quisesse apoiar a anistia. Bom, não estão vendo as pesquisas que estão saindo. Tanto a Quest quanto o Datafolha mostraram que a maioria da população é contra a anistia. Então, quer dizer, se houvesse algum carômetro que iria constranger o parlamentar em relação à anistia, era o carômetro de quem estivesse apoiando a anistia, já que a maioria da população é contrária. E vamos pensar o seguinte, o parlamentar cuja base está mobilizada a favor da anistia, esse cara já é a favor da anistia. O voto dele já está sendo computado a favor da aprovação da urgência e depois da aprovação do mérito. Não é esse o voto que eles têm que conquistar. O voto que eles têm que conquistar é o voto de centrão, que é o que vai fazer desequilibrar o placar a favor deles, a favor da maioria, que eles precisam de 257 votos, no mínimo, para conseguir pautar a urgência. E você vê como é que eles blefam, né, Chico? Semana passada, a gente trouxe aqui aquela fala, parecia uma ofensiva, em alguns momentos eu vejo assim as pessoas muito desesperadas, o Ciro Nogueira falando com o pessoal do mercado, dizendo é irreversível, o Lula não tem mais como governar, praticamente eles estavam dizendo isso. Cuidado, não va... ele até disse para o pessoal do mercado, naquele áudio que vazou, né, que foi obtido com exclusividade aqui pelo ICL, assim, olha, nem batam tanto no Lula, vamos deixar ele conseguir chegar até o final do governo, senão pode ser até ruim para a gente. Como se o Lula tivesse acabado, e como se eles estivessem com a pauta, dominando a pauta. E também venderam a ideia de que já tinham as assinaturas, que era irreversível, que a anistia não tinha volta. Gente, passa uma semana. Nada. Eles até botaram alguma gente lá na Paulista, não é que foi um fracasso total, mas aquilo estão falando com eles mesmos. E eles passam a acreditar nestas coisas que eles constroem. Eles constroem um discurso, e eu acho mais grave, começam a acreditar. O Sóstenes vai para a porta do aeroporto, eu vi essa imagem. Cara, é constrangedor. Foi xingado lá, tinha uma garotada, começou a... E sabe o que vira? O chato. Esse cara é o chato. O deputado está chegando do seu estado. Ele quer me dizer aqui, ele quer me pegar pela mão do aeroporto. O que é isso? Né? Sim, eu sou tão deputado quanto ele, agora ele vem querer me pressionar. Então, é um negócio assim que eles estão, acho que, olhando para o país errado. Eles estão achando que a gente ainda está lá em 2021, quando o Bolsonaro botava 200 mil pessoas na Paulista e ameaçava fechar o Supremo, dizia que não ia respeitar a ordem, e nem ali eles conseguiram. Né? Então, eles estão olhando... E Bolsonaro, o governo. No governo. Então, eles estão achando que eles estão no governo, que eles têm a PRF para intimidar as pessoas, né? Que tem o poder para intimidar as pessoas, para intimidar o jornalista, como eles faziam. Então, estão de salto alto. Subiram no salto alto antes da hora, eu acho, Gabi. Eu queria aproveitar a presença do Guilherme Amado aqui, gente, posso, para falar a respeito da saída do Juscelino Filho, porque isso aconteceu enquanto a gente estava no ar, né? Sim. Ele decidiu sair, decidiu não, né? Teve uma reunião ali com a Gleisi Hoffmann, com outros colegas do partido dele, União Brasil, e o nome mais provável que está sendo ventilado, Amado, é o líder do União na Câmara, né? Que é o Pedro Lucas.
Eu queria te ouvir a respeito disso, porque aí eles vão ter que arranjar um substituto, né? Para, de fato, se o deputado for assumir a vaga do Juscelino. E antes disso, poucas horas antes, ele também estava ali defendendo o ministro, depois dele ser denunciado na PGR. Então, também, como é que fica essa história? Porque acho que, de fato, a União Brasil não vai abrir mão dessa vaga dentro do governo, né? O importante é que essa troca consiga ser feita sem prejudicar a presença do União Brasil na base do governo, porque o governo precisa desses votos. Mas tem um entendimento por parte do Juscelino, por parte da maioria dos deputados do União Brasil, de que realmente é difícil essa permanência dele, né? O presidente tinha falado da eventual troca se o Juscelino fosse denunciado. O Juscelino vinha garantindo para o Lula, lá atrás, desde 2023, que não seria denunciado pelo PGR, e agora que foi denunciado, cria uma situação muito difícil para o governo, né? Daí essa notícia de que ele vai se antecipar e vai pedir demissão ao Lula. O nome do deputado Pedro Lucas é o nome que está sendo cotado para substituí-lo. Então, quer dizer, ficaria o ministério ainda com a União Brasil, apenas trocando Juscelino Filho por Pedro Lucas. Gente, então é isso mesmo, né? A gente está só aguardando as coisas ali se ajeitarem dentro do próprio partido, que também agora é necessária essa substituição dentro, já que hoje o Pedro Lucas ele é o representante ali, né, do União Brasil dentro da Câmara dos Deputados. Tem uma outra notícia que a gente vai trazer daqui a pouco a respeito da Câmara dos Deputados, mas que diz respeito a outra coisa, né? A outras discussões que estão rolando, porque a gente está falando tanto do tarifaço do Donald Trump, que parece que a gente está sendo atropelado também. Tem muita coisa acontecendo em Brasília também, né? Não é só a saída, né, do Juscelino Filho. Tem muita coisa acontecendo em Brasília, mas parece que a gente está preso aqui no caos que foi criado pelo Donald Trump também, principalmente retaliação à China. Vamos nessa, então? Vamos. Amado, obrigada por hoje, querido. A gente se vê em breve. Obrigado. Boa noite, Amado. Obrigado a vocês, pessoal. Bom programa. Obrigada. Você falou de pautas, hoje teve a entrega da PEC da Segurança Pública, né? Isso. Que é um projeto do Lewandowski, o Chico sempre fala disso, né? Lewandowski, um ministro importante, sério, veio do Supremo. Agora, é uma PEC que é importante, mas é difícil, não vai render nada no curto prazo para o Lula nesse momento, né? Ela institucionaliza a ideia de que a segurança pública, o governo federal coordena, sem atropelar os entes federados. Há um sistema nacional, né, como fosse... O SUS, né? O SUS da a segurança ideia pública. e a imagem seria um SUS. Seria o SUS. Mas não tem conseguido botar em prática isso, né? Ou não tem conseguido também passar para a população que vai ser isso. O problema é que a violência aparece como, quando a gente faz as pesquisas, dá uma olhada nessas pesquisas, né, e na principal reclamação e preocupação mesmo da sociedade. Está sempre lá na cabeça. Está em primeiro lugar. Essa semana apareceu de novo. Que é uma atribuição dos governadores, mas quem perde ponto com ela é o Lula. É o governo federal. É o governo federal. Ela é atribuição do Estado, está lá, a Constituição diz isso, é do Tarcísio, é do Jerônimo na Bahia e etc. Mas na hora H, a população, roubaram meu celular, está o inferno de São Paulo, estão matando todo mundo. E daí? Quem vai ser prejudicado com isso? É o governador Tarcísio, que é responsável direto por isso, ou é o Lula, que está lá em Brasília, distante, não tem responsabilidade direta nessa história. É o Lula que perde vale até com o próprio governador do PT da Bahia, ou do governador do PT do Ceará. Os governadores não se desgastam. A PM da Bahia tem problemaços, parecidos até com o que acontece aqui com a matança de Tarcísio em São Paulo. Isso. O Jerônimo cai de popularidade? Nunca. Nem a bala. Quem cai é o Lula. É uma loucura. Então o governo teria que ter dado uma resposta a isso já, quando detecta isso. O Flávio Dino conseguia comunicar isso de uma forma muito boa. Quando pegava qualquer quadrilha que pegava, que a Polícia Federal pegava, ele ia lá, mostrava que aquela quadrilha foi detida, que foi através do COAF, que foi com inteligência, não foi com porrada. Então, ele sabia comunicar a presença do governo na segurança pública. Porque eu acho que a Polícia Federal acaba ficando muito associada às investigações que envolvem política
E não é só isso. Quer dizer, Exatamente. Claro que não é, a gente sabe que não é. Já Ela está no cumprimos. dia a dia, na apreensão de cocaína, em tudo. Tudo que é crime federal, como o nome diz, está a Polícia Federal. Mas ela acaba entrando no noticiário para investigar esses crimes que são importantes, o golpe de Estado e outros de corrupção, etc. Esse caso do Juscelino, por exemplo. Mas a população quer saber, tá bom, nós temos uma Polícia Federal, vai ajudar a diminuir a criminalidade lá na ponta, aqui na minha cidade, nas regiões metropolitanas, né? Um dos objetivos dessa PEC, porque é um projeto de emenda constitucional, a ideia é o que é? Colocar na Constituição a ideia de que o governo federal coordena e que, portanto, a Polícia Federal pode atuar também em vários casos, né, nos estados. É visto com muitos bons olhos por especialistas de segurança pública, né, Rodrigo? Mas é que demora para dar resultado, Isso. né? Não é uma ação imediata. O Capelli, quando era o assessor do Dino no Ministério da Justiça, tinha um projeto mais prático dessa coisa do celular. Escuta, roubou o celular, vamos criar um site para as pessoas poderem avisar rápido, para ver se isso baixa o roubo do celular. Porque se você consegue bloquear rápido, o ladrão não vai querer roubar o celular se ele não puder usar rapidamente. Foi até posto em prática agora, né? Mas também não está... Não foi bem comunicado, tanto que a oposição aproveitou para dizer que o governo federal estava pedindo, senhor ladrão, encarecidamente, Por devolva o favor. celular. E não é, porque a mensagem que o governo dispara, que o Ministério da Justiça dispara, é para quem está utilizando um celular roubado. Uhum. Mas ninguém comunicou isso. Ninguém fez um bom anúncio disso, nem foi para a TV falar. Enquanto isso, na contramão, as fake news se espalham. Exatamente. Então, eu acho que é um clichê falar, mas acho falta de comunicação. É importante. A gente teve essa história e eu falei da Polícia Federal e do olhar dos especialistas a respeito disso, porque a Polícia Federal também entra na história da DPF das favelas, que foi discutida agora pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma medida para proteger os direitos humanos e também para tentar ali desocupar os territórios que são ocupados pelo crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro. Uhum. E a Polícia Federal entra nessa história também, né, para atuar nesses casos. E é muito bem vista ali pelos especialistas também. Pois é, Gabi, é isso. A proposta prevê que a PF possa realizar ações contra crimes realizados por organizações que têm atuação interestadual, que as organizações criminosas, as facções, atuam em vários estados, a gente sabe. São nacionais. O PCC, o Comando Vermelho e outras são interestaduais. Então, não, é a Polícia do Rio que vai combater. Não, tem que ter coordenação federal, senão não avança nisso também, né? Então, esse é um dos pontos. Mas isso aí vai demorar para dar resultado e o governo precisa dar algum resultado, alguma resposta rápida na questão de segurança, Gabi. Agora, falando em segurança pública, tem uma história, uma discussão que está rolando na Comissão de Segurança da Câmara. Uhum. Os deputados da bancada da bala estão atuando nesse caso e eles aprovaram um projeto de lei que está tentando, né, impedir o uso de armas de fogo por integrantes da segurança do presidente Lula e também dos ministros. Rapaz, que grave isso, hein? Então, é uma posição ali, vamos dizer, que parece ser desarmamentista, só que é uma provocação. A gente está vendo aqui declarações dentro dessa comissão, Rodrigo, que são muito graves. Vou trazer especificamente a fala aqui do deputado Gilvan da Federal, que é do PL do Espírito Santo, e ele estava nessa comissão, numa sessão da Comissão de Segurança da Câmara, e sabe o que ele falou? Posso abrir aspas aqui, porque eu quero que fique claro que está na boca dele. Ele disse o seguinte: eu quero mais que o Lula morra. Quero que ele vá para o quinto dos infernos, é um direito meu. Não vou dizer que vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Nem o diabo quer o Lula. Gente, por isso que ele está vivendo aí. Eu até fiquei impressionada assim, durante a leitura. Superou o câncer, tomara que ele tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer a desgraça desse presidente que está afundando o país. E aí ele repete. A gente pode desejar a ele em dobro, tudo que ele está desejando ao Lula. Que coisa, assim, é muito violento mesmo, né, além de tudo. Só lembrando, eu acho que essa declaração vem no momento em que a gente sabe e estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal pessoas envolvidas num planejamento de assassinato do presidente Lula. Sim, no punhal verde e amarelo, a operação era para matar. É coerente com o bolsonarismo, né? Quando o Bolsonaro vem e diz, não, aquilo não era um golpe, não era nada grave, aquilo foi só uma arruaça. Não, tinha plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Tanto é que eles tratam isso com uma certa naturalidade
que um deputado desse se sente à vontade para dizer isso dentro do Congresso Nacional. Vontade, exatamente. Então, ele é deputado federal. É coerente com o plano de matar o Lula depois da eleição. Eles não suportam a ideia de terem sido derrotados pelo Lula, que eles chamavam de presidiário, descondenado. Daqui a pouco nós vamos poder chamar o Jair de condenado e de presidiário. Fica tranquilo, Gilvan. Fica tranquilo que a hora do seu chefe vai chegar. Então, você, por enquanto, vai babando aí de raiva, que é o que resta para você, e fazendo esse tipo de afirmação que mostra, né, só confirma que é coerente com o plano de matar o presidente, que está sendo investigado, está sendo julgado agora no Supremo Tribunal Federal. Tem que lembrar que o chefe dele, o Bolsonaro, também desejou a morte da Dilma quando saiu o diagnóstico que ela estava com câncer, né? O Jair Bolsonaro, nesse momento, ele deseja a morte. Ele falou isso. Da presidente. E então, ele fala, é um direito meu, como se fosse uma grande vantagem. É da mesma escola, desse mesmo universo. Mas acho que essa turma agora resolveu radicalizar com o Malafaia, e eles estão ficando um pouco isolados, né? Agora estão ficando em torno de 70 deputados, porque eles só têm uma pauta, que é a pauta de livrar a cabeça do Bolsonaro. Sim. Então essa turma está ficando isolada, está partindo por essas declarações. Eles estão ficando mais perigosos. Quanto mais isolados, mais perigosos. Quanto mais perigosos, mais isolados. Exatamente. Vai ser um círculo vicioso. Ah, levam gente para Paulista? Levam. Eu vi lá, eu falei para vocês no domingo. Eu achei assim, com aquela cara da velha direita de classe média babando na gravata. E é essa gente que baba lá, que nem esse Gilvan. Não é nem na gravata, é na bandeira, ele anda com a bandeira pendurada aqui. Eu acho lamentável, para dizer o mínimo, né, Rodrigo? Lamentável é uma palavra até fraca, né, dessas declarações aqui deste senhor, mas que ele possa, um deputado federal possa, dentro da Câmara dos Deputados, desejar que o presidente da República morra e que a gente não possa, por exemplo, recorrer a um conselho de ética. No passado, o próprio Bolsonaro já fez ode ali a um torturador no período da ditadura militar, o Brilhante Ustra. Então, é esse tipo de coisa que a gente vê repetidamente acontecer na Câmara dos Deputados e que são naturalizadas, né? É como se fosse mais uma declaração numa sessão. É como se fosse natural ouvir esse tipo de coisa. Agora, esse texto ele foi sim aprovado, só para esclarecer essa história, tem agora outras 2 comissões que ele precisa passar e pode ir direto para o Senado se não foi apresentado um recurso para discutir em plenário. Então, ele pode avançar até que rapidamente, né? E esse projeto, só para concluir, Rodrigo, ele é de autoria do Paulo Bilinski, que também é do PL. Esse eu conheço muito bem. E foi apresentado lá em 2023. É para tirar as condições da segurança do presidente atuar, né? É isso. Sabe o que ele diz? Que a segurança do presidente tem que estar de acordo com a ideologia dele. Então, já que o presidente Lula é a favor do desarmamento, é contra armas de fogo, porque não vem como algo benéfico para a sociedade, então a segurança dele não pode ser armada. Mas que ignorante, que idiota, imbecil. Sabe do que ele é acusado, né? De matar a namorada com arma de fogo, né? Então, assim, tem essa acusação que pesa contra esse rapaz. Então, quer dizer, se você acha que tem que diminuir a quantidade de armas de fogo na sociedade, mas existe uma coisa chamada o Estado tem um monopólio da força. Isso é um princípio da democracia. Na época do Bang Bang, cada um andava com o seu revólver na cinta e um atirava no outro, entrava no salão e matava, né? Lá nos filmes lá dos Estados Unidos. Eles querem trazer isso de volta. Quando a gente diz, né, o lado democrático, a gente não é a favor de cada um estar armado, da sociedade se armar inteira, porque vai dar mais morte do que outra coisa. Agora, o Estado continua tendo o monopólio da força para proteger o presidente, para ter polícia, para ter exército. Foi alvo de um plano de assassinato. Que foi alvo? Não, é isso. Então não tem, assim, não dá nem para discutir com essa gente, né? E isso passou, então, na Comissão de Segurança, né? Foi aprovado. É uma provocação em forma de um projeto. É uma provocação fascista de extrema-direita em forma de um projeto de lei, que é assim que deve ser tratado, né? E eles são isso aí. Eles são uma gente que defendeu golpe de Estado, o Bolsonaro defendeu assassinato de 30 mil pessoas. É tudo coerente com a história deles. E, infelizmente, ele foi eleito em 2018 e, felizmente, perdeu. Estando no poder, usou todos os meios, polícia rodoviária, distribuiu dinheiro e não conseguiu. É o único presidente desde a redemocratização que não conseguiu se reeleger porque é incompetente, porque é péssimo, porque foi um péssimo presidente. Muito bem.
Ai, olha só, é difícil, viu? Essa foi difícil aqui. Agora, tem uma informação aqui a respeito do tarifaço, envolvendo o tarifaço do Donald Trump. Posso trazer aqui também? Por favor, atualização. Atualização a respeito disso. Uma fala que a Heloísa Vilela pediu quando ela estava analisando o tarifaço do Donald Trump, que é uma fala do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e a gente separou esse trecho aqui em que ele critica abertamente as políticas do Donald Trump. Então, a gente tem aqui essa fala agora e a gente vai exibir. Vamos lá? Vamos. Imagine if I had done any of this. Let me just, I just want to be clear about this. Imagine that Imagine if I had pulled Fox News' credentials from the White House press corps. You're laughing, but no, this is what's happening. Imagine if I'd said to law firms that were representing parties that were upset with policies my administration had initiated, that you will not be allowed into government buildings. We will punish you economically for dissenting from the Affordable Care Act or the Iran deal. We will ferret out students who protest against my policies. It's unimaginable that the same parties that are silent now would have tolerated behavior like that from me, or a whole bunch of my predecessors. So, and I say this not on a partisan basis. This has to do with something more precious, which is, who are we as a country and what values do we stand for? O país, os valores que defendemos, acho que esse país que o Obama está falando não existe mais, né? Foi pro buraco. Foi pro buraco, Obama. Você está falando de um país, bom, se é que existia, né? Porque o Obama podia ser assim mais humano para dentro e tal, dos Estados Unidos, mas para fora também operou guerras, operou golpes e etc. Mas é importante essa fala, porque o Obama ele faz um apelo para a sociedade, deem uma resposta, reagir, né? Reajam. Os democratas, porque a gente falava aqui nos 2 primeiros meses, parecia que estavam atônitos, né? A oposição estava atônita, não conseguia reagir. O que é até esperado, né? Foi um bombardeio tão grande de mas já teve rua forte, já teve rua semana passada. E agora o Obama com esse discurso forte e toda a consequência do Trump nas bolsas, perda de valor das economias norte-americanos, parece que começou a reação da oposição democrata internamente. Vamos ver o que sobra, né, depois desse estrago feito pelo Trump. Desculpa, bati aqui. É isso aí. Gente, hoje temos conversa. Precisamos conversar. É isso aí, Chico. É bom que eu olho para o Chico assim, de lado ele já sabe. Precisamos conversar. Já estou esperando aqui. Esse final de semana a gente teve a manifestação bolsonarista lá pela anistia, os golpistas do 8 de janeiro estavam na Paulista, no último domingo em São Paulo, e justamente esse é um dos temas de hoje. A Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi, a Nina Silva e a Sara Zara vão conversar a partir de agora sobre isso. É interessante porque elas vão falar de um vale tudo que está acontecendo aqui no Brasil, mas não é novela não, só que o roteirista do Brasil às vezes é um pouco, parece que é um pouco num tom de novela, né, que as coisas acontecem totalmente por aqui. É a revolta do batom da extrema-direita. É isso aí, então a gente vai acompanhar a partir de agora. Muito boa noite para você. Fica aqui com a gente que você acompanha a partir de agora o Precisamos Conversar. Vamos nessa.
Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.